Já foi autorizado aqui o início da gravação, né? Sejam bem-vindos, bem-vindo, Nicolas. Deixa eu já compartilhar nossa sala aqui, aproveitando que está gravando, aí eu já explico. Então, pessoal, a gente está na última UC aqui, né? Na turma de vocês é a 948086. Já estou fazendo a correção, fazendo a publicação também de momentos presenciais que a Célia pediu para eu dar uma olhada aqui, né? Momentos presenciais que às vezes não foi publicado, né? Aí ela pediu também para avisar para vocês se tem alguma tarefa que, ó, dê uma olhada na nota de vocês, mas a monitora, né, vai estar entrando em contato com vocês. Se tem alguém devendo alguma nota em comunicação oral escrita, eletricidade, né? Leitura, se não me engano, ontem eu passei e corrigi bastante. Não sei se alguém enviou ainda, né? Mas fica tranquilo que eu vou passar novamente aqui para ver se tem envios. Aí, porque eu estou fechando, né? Já fazendo aqui os relatórios de nota, né? Aí, se alguém tiver ainda com nota baixa aqui, né? Em comunicação e eletricidade, a Letícia já abriu, né? Para vocês estarem enviando, né? Das UCs anteriores. Agora vamos para o C que inicia hoje, né? Nós temos um problema aqui, porque geralmente essa disciplina, ela precisa de pelo menos 3 aulas para a gente falar bem aqui de cada uma das atividades. Aí eu estava conversando aqui com o Nicolas, que está online aqui agora comigo. Nós vamos ter o workshop, ó, tá? Eu tinha até separado a pasta aqui, né? Aí eu vi que ainda não foi publicado, né, na turma de vocês. Então, esse workshop, pessoal, depois ele vai ser publicado aqui na sala, mas ele vai ser na próxima semana, né? Do dia 4 ao dia 8. Então, eu não sei se vocês já participaram de algum workshop, né? Do workshop anterior. Então, esse workshop nós trazemos empresas, né? Indústrias que atuam na indústria, como a Festo, por exemplo, né? Que atuam também na área de automação industrial. Eles mostram dão treinamentos também sobre os softwares, né? Vagas de emprego também na indústria. Até um aluno, eu estava ministrando uma aula ontem, ele aí comentando, né, que não tem a obrigação, né, de alguns cursos, não tem a obrigação de ter estágio supervisionado, né, mas eu incentivei ele o quanto antes, né, ele conseguir um estágio, seria bom, seria interessante, né, que é no estágio que a gente aproveita aí para já treinar, né, para o mundo profissional. Então vão vir essas indústrias, né, esse pessoal aí vai ser nos 4 dias, né? Aí o dia de vocês terem aula, aí eu estava vendo aqui, ó, que a segunda e última aula de QSMS vai ser no dia 8. Aí eu já estava alinhando aqui até com o Nicolas para fazer o seguinte: estou gravando essa aula hoje, já vou falar das duas atividades, daí o que seria a segunda aula, vocês vão estar liberados para participar do workshop. Eu já vou gravar a segunda falando da terceira atividade e já deixar na plataforma, tá? Aí eu vou fazer isso. E até mais tarde vai estar publicado aqui o card, né? E o link de inscrição. Aí é necessário uma inscrição, né? Para você receber o certificado aqui. Entra lá no site, né? Como ele não está aqui o link ainda aqui ativo, né? Não tem como eu mostrar agora para vocês. Aí eu vou deixar, então, vou deixar a gravação assim que eu deixar a gravação, eu já vou avisar para vocês, né? Da aula da próxima semana, porque aí vocês conseguem fazer as 3 atividades já, né? Para poder fechar esse módulo aqui, né? Que é
que é a última C, né? Que é a de qualidade aqui, tá bom? É caso tem alguém aí com nota baixa, eu pedi já para a Letícia dar uma olhada aí, né? Para ela também abrir as recuperações de cada uma das UCs, tá? Inclusive, deixa eu ver se ela abriu aqui. Ó, a recuperação aqui está aberta, pessoal, mas calma que essa recuperação, eu já sempre aviso nessa UC, ó, a aula de vocês presencial vai ser na terça-feira, né? Vai ser no dia 19. Aí, geralmente, aí como vocês estão tendo aula à noite, né? Obviamente, no dia 19 não vai dar para participar, né, do workshop. Mas se você, né, se alguém faltar essa aula, então você vai ficar sem 51 pontos, né? Sem a parte do momento presencial. Então, caso, né, algum de vocês falte, já pedi para a Letícia deixar a recuperação aqui aberta. Mas entenda, pessoal, não precisam fazer ela agora. Já pedi para ela deixar aberta para agilizar as coisas, né? Então, o envio normal das 3 atividades é por esse link aqui. Aí já deixou aberta justamente se algum de vocês porventura, né, faltar na terça-feira, já vai estar aberta aqui a recuperação, tá? Então vamos iniciar aqui. Já até coloquei o material aqui já disponível aqui para gente, o de QSMS. Então vamos fazer análise aí da primeira atividade. É como de praxe, a gente sempre faz, a gente vem aqui na pasta de situação de aprendizagem, né? Já baixa aqui a, a situação de aprendizagem, né? A folha da primeira atividade. E também já vou baixar a folha da segunda aqui, ó. E aí eu vou aproveitar para a gente já falar das duas logo hoje. Aí, deixa eu abrir aqui de novo, porque ele estava aberto aqui a pasta de criar a nossa pastinha de atividades aqui. Acho que é só uma SAP mesmo, só uma descrição. Pagar aqui para eu. Ah, esqueci. Ele tá com esse negócio automático aqui. Na hora que baixa o PDF, ele abre. Por isso que ele não apagou. Aí a pasta saiu. É porque eu cliquei no lugar errado aqui. Foi mal, pessoal. Então, essa é a descrição, né, lembrando aí que a SAP, né, é uma simulação de situações reais que acontecem no mundo do trabalho, tá? Então, sobre a primeira atividade aqui, né, a empresa multinacional, né, a Minascom, é uma mineradora com grande capacidade produtiva de fertilizantes minerais e atua na fabricação de adubos é uma região favorável, né, não somente pela atividade agrícola, mas também com grande potencial de aproveitamento de energias renováveis, né, eólica ou solar. Inclusive, né, vamos lembrar disso daqui, ó, com grande potencial de aproveitamento de energias renováveis. Ok. Então, o contexto um, né, ó, em um dia normal de trabalho,
ocorre um acidente com um dos profissionais mais antigos e experientes da empresa. Pelas estatísticas, pessoal, relacionado a tempo de trabalho, né? Geralmente os acidentes, né? Desde acidentes infelizmente fatais ou acidentes, né? Que com perda aí de membros, né? Com diminuição da capacidade, né? De locomoção, eles acontecem ou no início do período laboral ou então no final do período laboral. Quando eu falo período, não é o período de trabalho, não, é o período, né, do dia, né, de trabalho, não, é o período total, né, que esse colaborador ele faz na sua vida, né? Então, geralmente, quando você tem pouca experiência, um acidente de trabalho ele é mais propício a ocorrer. Mas também, quando você tem muita experiência, é que você fica mais ou menos no automático, né? Igual quando a gente dirige, né? Quando a gente dirige, a gente quase que dirige sem pensar, né? De forma automática, né? Então, isso às vezes, essa automatização, ainda mais se você às vezes faz práticas não seguras, né? Por exemplo, às vezes tirar o capacete porque a cabeça tá quente ali, né? Tá suando a cabeça e tal. Dentro de um ambiente de trabalho, principalmente dentro de uma obra, pessoal, a gente não pode tirar o capacete de segurança, não pode tirar a luva, dependendo do que está elaborando ali, do que você está operando, né? Caso você seja um eletricista. Eu já vi em muita cozinha industrial o pessoal tirar, fazer corte, né, de carne, corte. Teve uma vez, teve um acidente, o cidadão foi cortar uma melancia, né, essas cozinhas industriais de hospitais, né? Aí o cidadão, o que que ele fez? Ele pegou a melancia aqui, aí em vez de você cortar ela, ó, aqui de cima para baixo, né, com o cutelo, ou cortar, fazer o corte, né, pegar aqui a melancia, fazer o corte para fora aqui, né, do seu corpo, para longe, ele pegou a faca, enfiou aqui na melancia e fez assim. Aí ele atingiu, para sorte dele, ele atingiu essa ponta aqui da faca, nessa, vou desenhar aqui, né? Eu não sou bom desenhista, não, ainda bem que existe AutoCAD. Aí essa ponta aqui, ó, ele enfiou essa parte aqui na melancia e veio aqui para o sentido do corpo dele. Aí essa partezinha aqui da faca encostou aqui no uniforme dele, no peito, e cortou o uniforme. Ele fez de uma vez. Aí a faca resvalou, né? E aí ela fez como se fosse uma alavanca e bateu bem aqui no uniforme. Imagina, né? Então, a gente, quando tem muita experiência, né? E o que às vezes a gente costumeiramente faz em casa, no ambiente desse de trabalho, né? Na verdade, a gente não pode fazer em lugar nenhum. Mas, né, a gente sempre faz ações do dia a dia, né? Por exemplo, liga a chama do lá do fogão, né? O fogão clássico aí, liga a chama e depois que vai pegar o fósforo para tentar acender, às vezes está molhado, né? Tá época de chuva aí ele não acende, aí fica demorando e o gás fica vazando ali. Então, essas atitudes, esses atos inseguros, não, né? A gente tem que evitar dele ocorrer, não só no período laboral, né? Mas é aquela história, né? O pessoal fala, né? O uso do cachimbo que entorta a boca, né? Então, se o cidadão, né, ele trabalha numa cozinha industrial e ele vai fazer a mesma coisa que ele faz em casa, então acidentes acontecem. Beleza. Então, ó, um dia normal, né? Houve um acidente, né? Com o mais antigo aí da empresa, o João, né? Aí Caio é o, vamos dizer assim, é você, né? Você que é o Caio aqui na jogada aqui. Você que é o profissional eletrotécnico. Aí aconteceu um acidente com esse aqui, com o João. Então, Caio, o profissional eletrotécnico com grande conhecimento na área, recém-chegado na empresa, né, na Minascom, é amigo do acidentado João. Caio realiza as inspeções de rotina, né, nas máquinas, né, e nos equipamentos elétricos energizados.
Então, assim, ele viu que acontecia um acidente, provavelmente deve ter gerado uma CAT, né, um comunicado de acidente de trabalho, e ele faz, né, ele faz um checklist de inspeção nas máquinas, né? Que na hora que ele assume, pelo que eu já li aqui esse contexto, né? Ele chega na empresa, né? Deve fazer um diálogo diário de segurança, assume o plantão dele, né? Esse diálogo diário de segurança ele serve para saber, né? O que que aconteceu naquele período laboral. Ele dá uma olhada lá no livro. Geralmente, quando você entra de plantão, o outro plantonista ele ainda está, né? Às vezes é ele, o outro plantonista que está lá no, é, lá no ambiente laboral, né? É ele que passa as informações para você. E aí, depois, se assume o plantão, ele sai e vai embora, né? Então, a gente tem que ficar de olho, né, no livro para ver o que que ele marcou, né? Ele contar rapidamente qual que foi os incidentes, né, ou acidentes que porventura aconteceu. Beleza. Então ele faz esse checklist todo dia. E a gente vai ver na primeira tarefa aqui, os quais requerem precisão e controle. Então, ele tem uma lista, né, de um checklist aí, uma lista garantindo uniformidade no processo produtivo e, consequentemente, atingindo as metas diárias. O engenheiro Andrade, responsável pela unidade e processo produtivo, acompanha toda a produção de sua sala bem desorganizada. Ó, isso que é importante. Esse texto aqui, pessoal, ele está descrevendo tudo. E tudo que você observa, né, um ambiente desorganizado, tudo é sinal, né? Eu não vou dizer um gatilho, né? Mas é sinal, ó, se o cara tem uma sala desorganizada, né? Pode ser que ele seja desorganizado, é provável, mas também significa, às vezes ele é até organizado, mas significa que ele está apressado, né? Tá com uma, igual a gente vai descobrir, né? Tá com uma meta para cumprir, né? Aí precisa cumprir essa meta, aí ele faz pressão psicológica no funcionário e o funcionário fica pressionado, ou seja, ele recebe pressão do pessoal, do chefe dele da produção, e ele, obviamente, vai pressionar o pessoal. Então, um pressionando o outro, né? Então, bem desorganizada e isolada. Um dia antes de ocorrer o acidente, Caio, seguindo os procedimentos da empresa, bem como as normas de segurança, requisitou barra recebeu, ou seja, requisitou e recebeu uma permissão de trabalho. Tem empresa que chama PT, né, permissão de trabalho. Tem empresa que chama APR, né? Análise preliminar de risco. Aí, peraí, professor, permissão de trabalho é uma coisa, análise preliminar de risco é outra. Você tem um quê de razão aí. É porque a permissão de trabalho, geralmente o pessoal integra a análise preliminar de risco. Toda vez que você vai assumir um trabalho, seja por plantão, por exemplo, quando você está de plantão, você assume o plantão. Porém, né, vamos supor que não tem nenhuma tarefa, não tem nenhuma visita técnica, né, para você cumprir. Tipo assim, você está de plantão, você está recebendo, né, você está sendo pago para ficar alerta para se alguma coisa acontecer, por exemplo, houve uma chuva forte e eu tenho que restabelecer energia num bairro em que a empresa, a terceirizada que eu trabalho aí para Equatorial, ela presta serviço, né? Aí teve queda de energia, obviamente, você está de plantão, é você que vai lá resolver essa questão. Aí sim, você está de plantão, você até então, né, não está exposto aos riscos, né? Não precisa colocar EPI, não precisa portar EPC, porque você está lá de plantão, na base lá da terceirizada. Agora, se aparece uma solicitação de serviço, né, uma SS, aí sim você vai entrar em serviço. Aí você vai ter que pegar essa PT aqui, por exemplo, tem lá o checklist, né, mostrando, ó,
Vou pegar a luva, né? Luva de borracha para eletricista, luva de vaqueta, luva de raspa, tudo que você precisar. Calçado de segurança para eletricista, óculos de proteção, né? É o capacete com aba total. Então, tudo que você precisar, você nessa lista lá da PT, né? Da permissão de trabalho, você vai assinalar, né, já que você está de plantão e você vai dar início a um trabalho, você vai assinalar todos os equipamentos de proteção individual e coletiva que você vai precisar para realizar essa tarefa. Aí essa solicitação, essa SS, né, solicitação de serviço, ela vira uma OS, uma ordem de serviço. Aí essa ordem de serviço é lavrada na permissão de trabalho, que o pessoal também chama de análise preliminar de risco, que para você iniciar, né, o período, né, você já tá no serviço, né, tá de plantão, mas para você realizar aquela tarefa que requer aí sim você colocar os equipamentos de proteção individual, colocar os equipamentos de proteção coletiva, aí você vai analisar tudo, ver que risco que tem para fazer aquela tarefa. Depois que ter feito todo esse formulário, né, respondendo as perguntas, fazendo as análises para aquela tarefa, né, aí sim você entra, né, para fazer o serviço, assina lá depois que finalizou, né? Finalizou o serviço, assina, dá baixa. Hoje em dia, por exemplo, para os eletricistas de rede, né, que trabalha para concessionária, antigamente esse formulário era uma folha, literalmente, né? Hoje em dia, você vai lá no programa que tem ou num tablet ou então no celular de serviço, e daí essa ordem de serviço, né, essa permissão de trabalho, essa APR, ela é feita online ali na hora, daí o pessoal lá da empresa da terceirizada ou da própria concessionária, né, caso esse seja a situação, né? Eles vão saber na hora, a hora que você iniciou e a hora que você finalizou o trabalho. Beleza. Então, todo dia ele, né, faz uma inspeção e aí depois desse acidente, né, requisitou receber uma permissão de trabalho para inspecionar a unidade de trabalho de João, né? Inclusive, provavelmente ele deve ter feito uma CAT, né? Uma CAT não chama LTCAT, né? Ele fez não um laudo técnico, né, mas uma inspeção do local de trabalho, né? A LTCAT é uma inspeção, um documento que um técnico de segurança do trabalho e um engenheiro de segurança do trabalho emite, né? Inclusive, é um tipo de trabalho, né? Quando acontece um acidente em uma empresa, né? Daí esse acidente ele pode ter sido ocasionado, vamos supor, por questões que a empresa não forneceu EPI, vamos supor. Aí vai lá o, o especialista lá do juiz, né? O que o juiz estabeleceu, né? Para ser o do reclamante, né? Do funcionário que teve o acidente e que entrou com uma ação trabalhista, e também da reclamada, né? Da empresa que está sendo notificada. Então, ele vai lá naquele local de trabalho, faz uma LTCAT, né, um laudo técnico das condições de trabalho, e vê se realmente, né, aí colhe as evidências, né, colhe a permissão de trabalho, vê se ele assinou, vê se ele pegou os equipamentos de proteção individual. Então, tudo isso, né, é evidência para ver se realmente se esse acidente ocorreu ou por negligência do funcionário, ou por negligência da empresa, ou também por negligência dos dois, né? Também tem esse caso aí, né? Então, ele faz uma inspeção ali das condições de trabalho, né? Do espaço laboral, né? Em que ele executa a tarefa, para ver o que que aconteceu, né? O que que pode, em que ele pode melhorar para que isso não ocorra mais, né? Esse que é você faz o comunicado, né? De acidente de trabalho, né? Você faz a CAT e aí depois você vai fazer a inspeção, né? Até na lavratura aí da CAT, você faz a inspeção, né, um laudo técnico ali das condições de trabalho para ver se tem algum vício ali, né, se o equipamento ele está
é mal instalado, ou ele está com desgaste, né? Ou se tem algum, por exemplo, o pessoal é mestre de pegar aquelas policorte de bancada, ou até mesmo, né, aquelas tipo uma lixadeira, né? E aí retira o alambrado de proteção do disco de corte da máquina. Isso é perigoso, perigosíssimo. Às vezes não utiliza bem, né? Tem cidadão que pega a motosserra, né? Aí coloca o sabre da motosserra vai funcionar e aí ele coloca bem na frente dele. Se aquela corrente arrebenta, ela está girando em alta velocidade, ela vem assim, ó, e dá uma chicotada. Ah, professor, mas tem o pino pega corrente, né? Que justamente para não deixar ela a corrente vir e dar uma, né? Ela vem e resvala na sua cabeça, né? Beleza, mas e se o pino pega corrente, ele não tiver instalado e tiver em más condições? Vai partir o cara no meio. A serra ali, a corrente da serra, ela fica girando para esse sentido. Aí ela vai, bate bem na sua cabeça, racha seu crânio, né? Então, ele verifica todas essas condições, né? E dependendo do pacto laboral aí, né? Você tem que fazer inspeção todo dia quando você assume, né? Que é o caso aqui do Caio, né? Quando você assume a jornada de trabalho. Então ele, né, recebeu nessa permissão de trabalho para fazer a inspeção na unidade de João. Então ele utilizou uma lista de verificação para avaliar os possíveis desvios no equipamento, cuja identificação é a tag SIL 0035. Beleza. Durante a inspeção ocorre uma falha no fornecimento de energia elétrica. Então, olha, olha como se diz, problema pouco é bobagem, né? E está fazendo uma inspeção e a energia acabou, né? Caio percebeu que essa falha ocasionou uma paralisação em parte, né, gradual, né, em parte na esteira transportadora. E a alimentação do silo, né? Deve ser um silo de armazenamento, né? Deixa eu ver o que que eles lidam mesmo. É mineradora, produz fertilizante mineral, né? Então ele não tem aquela ureia, né? Ah, então parte da esteira transportadora não estava funcionando e a alimentação no silo também não. E o silo, ele é todo fechado, pessoal. E a gente tem que tomar cuidado, né? Que dependendo o movimento, ali vamos supor um silo aí de grãos, né? De soja aí, por exemplo, ele tem que ter um aterramento, porque ele é revestido de metal, né? E aí imagina, todo ela cai, né? A soja ali cai e ela vai enchendo o silo, né? E esse movimento de encher aqui, ó, as sementes elas vai crescendo, né? Vai aumentando, ele vai enchendo e vai atritando com a parede, né? As que estão próximas, obviamente, né? Vai fazendo atrito na parede. Pra você ver que coisa louca, né? Até o próprio movimento da soja ali, ou dependendo do grão, né? Ele caindo ali no próprio, né? No próprio grão ali, ele provoca um fenômeno de eletrização. Ah, na esteira transportadora, proativamente testou o dispositivo de segurança da máquina, percebendo que já encontrava-se inoperante. Beleza. Olha só o que viu. Ele testou o dispositivo de segurança da máquina, percebendo que não estava operando, ou seja, o dispositivo de proteção dessa máquina não funcionou na hora que parou aqui. Além disso, percebeu também que o reservatório de óleo lubrificante estava avariado. Eita! E que havia vazamento direto no solo. Meu Deus. Então, atividade um, através da lista de verificação realizada por Caio sobre o funcionamento dos circuitos eletroeletrônicos do equipamento, registrando as não conformidades encontradas, né? Então, ele registrou, né? A gente vai ver aqui a tarefa aqui, né? A folha de verificação. Finalize a lista de verificação fornecendo um parecer, ou seja, uma opinião técnica. Um parecer é isso, é você, né, como um eletrotécnico,
como engenheiro eletricista, né? Dependendo do tipo de profissional, como médico, ó, tô dando um parecer técnico, né, sobre a saúde do fulano de tal que teve um AVC, né? Aí você vai falar, olha, né, a sua opinião, mas não é uma opinião de qualquer pessoa, é a opinião de alguém que é profissional da área, que tem a formação na área e tem experiência nessa área. Então não é uma opinião de uma pessoa qualquer, é a opinião do profissional. O parecer técnico, em linhas gerais, assim, a grosso modo, é isso. Beleza. Gente, não se preocupa, se por ter o workshop aqui, eu com certeza eu vou gravar, eu vou ter que gravar, já deixar a aula gravada, né? Se não der tempo aqui da gente, de eu falar da segunda atividade, né? Aí na gravação eu falo da atividade 2 e da atividade 3, tá bom? Beleza, vamos lá para a tarefa aqui. Então, isso aqui, pessoal, é a folha, é o checklist, né? Por exemplo, lá em NR10, né, que é a norma regulamentadora aí do trabalho que fala sobre instalação, segurança, né, instalações elétricas, né, você tem um checklist, né, a gente pode até comentar lá em segurança, na UC de segurança do trabalho, né, sobre esse checklist de verificação que pode ser feito numa empresa, né, não sei se quem está online aí, você já ouviu falar no chamado. Deixa eu ver se tem alguém online. Mais alguém, ó. Tá o Kleiber aí, ó. O Nicolas está aí desde o início. Kleiber, Nicolas, tá aberto aí, continua aberto o microfone. Vocês já ouviram falar em prontuário das instalações elétricas? Conhecido como PIE, né? PIE, E de elétrica. Nunca cheguei a presenciar isso, não. Nunca ouviu falar? Isso, isso. Sabe o que que é mais chocante? Se eu, na época, eu comecei a estagiar no escritório, desde o segundo período, ou seja, eu fiz engenharia 6 meses, aí nos 6 meses para dar um ano, eu já comecei a estagiar, aprender a fazer projeto, né? E para minha sorte, nesse escritório, todos que trabalhavam, né, que aí depois que formava, né, se você quisesse, você além de ter o emprego garantido, eles pagavam, né? E eles me pagaram, né? Eu fiz a pós-graduação em engenharia de segurança, né? Então, a gente, desde cedo, lá nesse escritório que eu trabalhei, né? Aí, na verdade, até hoje eu trabalho para eles, né? Eu faço análise de processo trabalhista para eles, né? Mas não necessariamente eu preciso estar o dia inteiro lá. Então, eu tive sorte porque era um escritório de engenharia, a gente fazia projeto elétrico, fazia execução de projeto, né? Ou seja, não só criar, mas ir lá na obra e instalar. E também eu aprendi, né, a fazer análise de processo trabalhista, né? E eu já me interessei pela área. E me interessei porque, além de ganhar um emprego, eu também ia ganhar uma pós-graduação. Ia não, né? Ganhei, né? Ganhei uma pós-graduação na época. Aí eu achei interessante. E foi lá, pasmem, viu? Foi lá que eu escutei a primeira vez sobre prontuário das instalações elétricas. Esse prontuário das instalações elétricas, ele é só o documento mais importante para um eletrotécnico, para um engenheiro eletricista, até para os eletricistas. Todo profissional, ou pasmem, viu? Existe engenheiro, o cara é mestre, o cara é doutor, e ele não sabe o que é um prontuário das instalações elétricas. É culpa desse profissional? Talvez sim, mas a instituição ela precisa falar disso. Infelizmente, né, embora a Universidade Católica, a PUC Goiás, né, que eu fiz engenharia elétrica, é uma instituição muito boa, viu? Eu tive professores muito bons. Mas no quesito sobre prontuário de instalações elétricas, né, sobre segurança do trabalho, a gente tinha até uma matéria, né, Introdução à Engenharia de Segurança. Mas infelizmente não foi uma matéria, né? Talvez o professor que, né, não, ele não conseguiu, né,
manter o interesse dos alunos por essa matéria aí, né? E aí, para minha sorte, eu fiquei sabendo que toda instalação elétrica que tem acima de 75 kVA, ou seja, se você tem uma, e geralmente quem tem um transformador, ele é uma pequena ou uma grande empresa. Então, né, traduzindo, toda empresa que tem um transformador, né, ou seja, uma subestação acima de 75 kVA, ela precisa ter o prontuário das instalações elétricas. Não é se ela quiser, não. Ela tem que ter esse prontuário. Esse prontuário, ele é uma juntada, o pessoal lá do direito, juntada é quando você, por exemplo, junta vários documentos, né? Quando você vai trabalhar, não tem a sua carteira de trabalho, né? Você leva o seu certificado do curso, o certificado de treinamento, esse pede o de NR10, né? Pede toda uma documentação, né? Então, o prontuário das instalações elétricas, ele é uma documentação técnica sobre as instalações elétricas, sobre o aterramento, sobre o SPDA, sobre se tiver circuito fechado de TV, tudo relacionado à elétrica nessa instalação tem que ter sido inspecionado, né, por um eletrotécnico, por um engenheiro eletricista, e ela tem que ser aprovada, tem que gerar uma anotação de responsabilidade técnica, atestando que aquela instalação ela está atualizada no tocante às suas instalações elétricas. Porque senão, se não tiver atualizada e houver uma ação trabalhista em cima daquela empresa, a empresa ela não vai ela vai perder essa ação. E pasmem, pessoal, tem empresa grande que eu conheço, né? Por questões de ética eu não vou, né? Eu não vou aqui expor, mas tem empresa grande que eu conheço que não tem o prontuário das instalações elétricas, empresa, né, que fabrica aí vários itens aí que a gente compra todo dia. Então, a gente tem que tomar cuidado, as empresas têm que tomar cuidado, né? Por isso que quando você é contratado como um eletrotécnico, um engenheiro, você tem que dar todo o suporte, né? Eu, por exemplo, trabalhei numa construtora em que eu era projetista, mas nem por isso eu não deixava, quando eu via uma não conformidade, eu não deixava de alertar, né, o pessoal da empresa quanto a essas não conformidades, né? Não é porque eu fui contratado como engenheiro eletricista que eu vou deixar de, né, de falar sobre a segurança do trabalho na empresa. Se eu ver alguma não conformidade, eu com certeza eu tenho que falar, porque senão a empresa vai tomar multa, né? Aí depois, por que que você não falou, cara? Você viu essa não conformidade aí? Que profissional que você é? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E esse checklist aqui, pessoal, por que que eu comecei a falar de prontuário? Né? Já dando spoiler aí para as próximas, os Cs aí do próximo módulo aí. Porque o prontuário, ele tem um checklist, aí você faz esse checklist, vê tudo o que tem em conformidade, o que não tiver em conformidade, você vai avisar para o dono da empresa, né, para a administração, para eles, né, tirar essas não conformidades e deixar tudo no conforme. Porque se chega uma fiscalização, a fiscalização ela chega por duas vias. Ou a mais comum é o quê? É uma denúncia, né? Um processo trabalhista ou uma denúncia. A segunda é uma fiscalização, mas essa fiscalização não tem profissionais de segurança do trabalho suficiente. Imagina para andar o Brasil inteiro aí fazendo fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. Não tem. Então, com certeza, se brotar um na sua empresa, é porque, né, teve uma denúncia, porque alguém falou alguma coisa e aí vai lá o fiscal olhar. Aí chega lá, cadê o projeto elétrico? Não, a gente não tem, não. Aí onde é que está o projeto de vocês? Aí eles falam, tá aqui na mente. Poxa, o fiscal lá, ele já pega a caneta dele vermelha lá, já pega um cadeado desse tamanho, já tranca o portão lá e manda todo mundo embora. É, por exemplo, isso é embargo e interdição. Então a gente tem que tomar cuidado. Se você tem um conhecimento, né, e você sabe que alguma não conformidade está acontecendo, pessoal, avisa, né? Avisa a administração, avisa o que está acontecendo. Porque, né, imagina uma empresa parar.
Se a empresa para, ela não produz. Se ela não produz, ela tem que mandar o pessoal embora. Então, se você vê uma não conformidade e essa não conformidade continua acontecendo, pode ser que ela, além de custar a saúde, a vida de um colega, ela também vai custar o seu emprego. Porque ele não perdoa não, né? E não pode perdoar. Ele tem que ser criterioso, ele tem que ser diligente. Então esse tipo de documento aqui, ele é figurinha carimbada lá para a gente fazer o prontuário das instalações elétricas. E eu vou inclusive, né, na matéria que é no próximo módulo, né, sobre segurança do trabalho, eu vou mostrar para vocês um prontuário das instalações elétricas, né? Eu vou retirar algumas informações de uma empresa para vocês verem como é que é. Eu vou até fazer um modelo, né, e deixar disponível para vocês, para se caso vocês precisarem fazer em alguma empresa que você já trabalha ou até que você vai trabalhar, isso já seja um material para você utilizar para elaborar esse prontuário. São muitas verificações. Você vê se tem um projeto, você vê se esse projeto que tem, ele foi aprovado na concessionária, né? Imagine, isso já aconteceu, viu? A empresa conseguiu colocar um transformador, colocar na rede de distribuição, e na verdade, quem fez esse acoplamento desse projeto tinha sido um eletricista de rede. Ele fez de forma correta. Mas a concessionária, na época, a Celg nem sabia, era a Celg, né? A Celg nem sabia que essa empresa estava acoplada no sistema elétrico de potência. Olha o BO, olha o BO. Então, ó, o que que o Caio fez? O que que ele faz aqui, ó? Então, esse aqui, ele é bem parecido com um prontuário aí das instalações elétricas. Ele é um checklist. O que que é um checklist? É uma lista de verificação que você faz, né? Nesse caso aqui, ele faz ela todo dia, tá vendo aqui, ó? Primeira quinzena, né? Ó, Minas com Bahia, checklist, né? Nome aqui de quem iniciou a jornada aí, né? Esses documentos aqui, está falando aqui, ó, tem validade de 5 anos, né? Você tem que fazer o armazenamento dele, né? Função técnica, eletrotécnica, empresa, né? Minas com, aí local, ó, interno, nas instalações internas aí da empresa, né? Por exemplo, vamos supor que ele fosse um eletricista de rede. Aí ele vai dar manutenção numa rede de distribuição urbana. Ou seja, ele colocaria aqui local externo, né? Ou seja, no circuito, no sistema elétrico de potência da cidade de Goiânia, por exemplo, né? Ok. Aí vocês estão vendo aqui, ó, que todo santo dia em que ele entra para fazer o plantão dele, né? Ele faz uma série de verificações. Pelo que eu estou vendo aqui, ó, é uma lista de 26 verificações aqui. Então, ele pega, olha 26 itens, né? E faz essa verificação. Deixa eu aumentar aqui. Então, agora ficou melhor aqui. Então, ó, ele vê, ó, a posição da máquina, ele vê a situação do corpo do carro, do equipamento, ó, ele olha o aterramento para ver se está ok, ver se não está desconectado, ó, a distância em relação às outras atividades, ou seja, dependendo, aí você tem uma esteira aqui, elas estão muito próximas, aí nessa esteira você tem, às vezes, um funcionário que fica ali inspecionando, né? Ele fica verificando os produtos que estão passando ali naquela esteira, né? Então você tem que ver essa distância, ó, carcaça do equipamento, proteção das partes móveis. Aí, ó, todo dia, ó, primeira quinzena do mês, ó, tá vendo esse C aqui, ó, na nomenclatura, tá tudo beleza, ó, tá tudo em conformidade. Aí, no dia que ele foi aí, ó, no 17º dia, ou seja, no segundo dia aí da segunda quinzena, ele viu que as partes móveis, lembra que a gente lendo agora há pouco aqui, né? Contando a história aqui, ó, que as partes móveis estavam, né, com problema quer ver, ó, percebe, ó, falha, ó, na esteira transportadora e alimentação do selo, testou o dispositivo de segurança da máquina, percebendo que já se encontrava inoperante, né?
Além disso, percebeu que também o reservatório lubrificante estava variado e que havia vazamento diretamente no solo. Tinha mais coisas aqui, ó. Deixa eu ver o que mais. Então, ó, ele viu já uma não conformidade, ó. Aconselho vocês aqui, ó, já pego, já destaco aqui logo, ó. Aí correias, né? As correias transportadoras estavam ok, né? Chave de segurança, botões de emergência, né? A botoeira, né? Que tem a botoeira de emergência, quando você aciona ela, para você voltar a ligar o circuito novamente, tem aquela, acho que é push button que chama, que aí na hora que você aciona aqui, né? Ela trava aqui para baixo, né? Aí mesmo você ligando o equipamento novamente, ele não funciona. Aí você tem que ir lá na botoeira puxar ela, né? Quer ver, ó? É uma dessa aqui, ó. Ó, essa aqui mesmo, ó. Ó, aqui ela tá sem esse invólucro aqui, ó. Mas é desse jeito, ó. Você bate aqui, deixa eu ver se tem alguma foto dela acionada aqui. Aí você bate aqui, ela desliga o circuito, tá vendo? Ó, os contatos aqui, né? Que aí tem contato normalmente aberto, tem o par, né, de contato normalmente aberto, normalmente fechado, né? Que aí esse caso aqui, ó, ela não precisa nem de selo, viu? É sem selo mesmo, né? Não tem retorno por mola, não. É isso mesmo. Agora que eu lembrei, aí você aperta aqui, ó, ela vai e afunda. Aí você, mesmo se você for lá e restabelecer a energia da bancada, né, ou do que estiver funcionando, a correia transportadora, né, aí mesmo se você acionar novamente a bancada, né, o processo produtivo ele continua desligado. Aí você tem que vir aqui, ó, e puxar ela para fora aqui, ó. Pá. Aí você puxa aqui e é aí que você libera para ela funcionar novamente. Mangueira do equipamento, tava ok, né? Gatilho de acionamento, é bom. Da espingarda, né? Deve ser algum equipamento aqui que tem um gatilho parecendo que espingarda, né? Não sei. Estado da mangueira de fornecimento, engates, opa, aqui, ó. Engates em geral do equipamento, né? Ó, tá um problema, ó, tá não conforme. Ó, e cordoalhas dos engates, tá ok. Proteção da mangueira, aterramento geral do equipamento, né? Porque dependendo, você tem o aterramento da máquina, né? Por exemplo, a gente já fez instalação uma vez numa empresa que era uma máquina de corte a plasma, né? Aí a máquina de corte a plasma, a gente faz um aterramento da própria máquina, né? Um individual, mas também a gente interliga esse aterramento, né, o barramento lá de terra, no aterramento geral da edificação, tá? Porque assim, o aterramento, ele é a última parte do SPDA, né? O SPDA, o que que ele é? É o sistema de proteção contra descarga atmosférica. Você tem, você tem aqui a edificação, né? Aí o né, o SPDA, você vai ter o quê? A captação, né? Que é ou um terminal aéreo, né? Ou um captor Franklin, né? Que é aquele parece um pé de galinha, né? Você tem, então, a primeira parte, ó, captação. A segunda parte, ó, descidas. Aí essa descida, ela pode ser natural, né? Aí você tem aqui a descidas. Então, primeira parte do SPDA, captação. Segunda parte, descidas, ou seja,
a descarga atmosférica, que, por exemplo, né? Deixa eu pegar uma cor de descarga atmosférica aqui, ó. Então, a descarga atmosférica, ó, o raio, ele vai ser atraído pela ponta aqui, né? Sempre o objeto mais alto e o poder das pontas lá que a gente viu em eletricidade básica, né? Então ele cai aqui, ó, na. Deixa eu pegar um raio de uma cor diferente, né, para ficar destacado aí. Então, ó, ele vem aqui, ó, bate no captor. O captor, pelo princípio do poder das pontas, ele atrai a maior probabilidade da descarga é cair, né, na ponta aqui, acumula carga. Ele vai, ó, cai aqui, ó. Raiden, lembra lá, Mortal Kombat? O Raiden wins, flawless victory. Ó, ele vem aqui, ó, pega no captor, vem pela descida, porque se você só tiver, eu já vi, viu? Não ri não, viu? Não ri não. Eu já vi numa instalação, né? Eu fui fazer uma inspeção, aí tinha lá o captor Franklin. Aí eu olhei assim, eu falei assim, ah não, a descida. Aí como eu não vi descida por fora do prédio, eu pensei, ah, é estrutural, né? Moço, quando eu subi, fui verificar, o cidadão colocou o captor Franklin em cima do galpão, né? Mas ele não colocou descida nenhuma. Aí eu imaginei, como eu não vi descida externa, né? Você tem as descidas externas, ou então você tem uma descida que ela é integrada na edificação. Por exemplo, ó, você tem um pilar aqui, ó. Vamos supor que o pilar ele fica nessa parte aqui da edificação, ó. Aí no pilar você tem a. Aí vamos supor que é uma. Esse pilar aqui é uma estaca tipo Frank, ó. Aí ela tem uma treliça aqui, ó. Ela tem uma ferragem. Essa ferra. Aí você vai fazer o quê, ó? Interliga a cordoária aqui, ó, de aterramento numa barra chamada rebar. Aí essa rebar. Vou pegar uma cor aqui diferente para ser a rebar aqui, ó. Aí você interliga nessa rebar, aí ela é concretada junto com o pilar e ela desce aqui, ó, junto com a estaca tipo Frank. Aí essa descarga atmosférica, quando ela é estrutural, né, quando a descida é estrutural, ela vem aqui, ó, pela estrutura do prédio e aí até aqui onde ela chega no final, aqui que vão aparecer as superfícies equipotenciais, né? A descarga atmosférica vai ser bem abaixo do solo, né? Vai ser aqui é o nível zero do solo aqui da edificação, né? Aí vai ser, sei lá, 20 metros, 30 metros, né? Dependendo do restante aqui do pilar aí. Aí juro para vocês, o tinha lá a captação, mas não tinha nem descida por fora, né? Aparente no prédio e não tinha descida estrutural, ou seja, aquele captor ali estava só para inglês ver. E isso acontece demais, infelizmente. Então, ó, a descarga vem aqui, ou ela desce estrutural, ou então ela vai descer pela, né? Geralmente o pessoal coloca aqui, ó, um isolador aqui, tipo roldana, um balizador aqui, ó, que aí ele vai segurando aqui a estrutura. Aí ela desce, aí ela vai agora para a segunda, para a terceira parte do aterramento, que é o quê? Do SPDA, desculpa. Aí sim, ó, a terceira é o aterramento. Então, ela é o aterramento. Então, a descarga atmosférica, ela vai, aí chega aqui, ó, no aterramento aqui, por exemplo, ó, aí você tem. Aí o pessoal coloca uma caixa de inspeção, né? Coloca a haste tipo cantoneira, ou aquela de 19 microns, né? Ela é cilíndrica, né? Ela tem um acobreamento, ou seja, ela tem uma pintura galvanizada aí, né? É de cobre, né? Ela só tem uma película de cobre, ela é de aço, né? Aí vem aqui, a descarga atmosférica vem. Daí, aqui vai ser dentro da caixa de passagem, vão ser as superfícies, vão se formar na hora da descarga atmosférica, vão se formar as superfícies equipotenciais aqui, né? Então, ele tem que olhar, né?
não só o aterramento, né? Aí vamos supor, eu tenho lá uma medição, né? Uma medição aqui dessa edificação. Aí vamos supor que é um prédio aí de apartamento. Aí tem, ó, vários medidores aqui, ó. Vamos supor que tem, sei lá, 18, uns 18 consumidores aqui, ó. Aí você tem na medição geral, aí você tem cada apartamento aqui, ó. Aí geralmente aqui, ó, na entrada geral aqui, ó, fica o DPS, né? Que é o chamam de para-raio de baixa tensão. Aí você vai ter uma caixa de passagem aqui do mesmo jeito que tem aqui, ó, com uma haste tipo cantoneira interligada aqui, porque se a descarga vier da rede elétrica, ela vem aqui, ó, o DPS ele desvia e aí essa sobrecarga aqui, essa descarga vai para a haste de aterramento aqui, né, do elétrico. Mas o ideal, se você tem um SPDA aqui, ó, é você fazer a equipotencialização das duas, né? Ou seja, o sistema de aterramento lá do elétrico com o sistema de aterramento do SPDA, né? Que tem a captação a descida e um sistema de aterramento, né? Uma malha que fica em volta aqui do prédio, né? É projetada, né, em alguns pontos com a caixa de inspeção, justamente para você fazer o laudo de aterramento, né, fazer a inspeção, ver como é que tá essas hastes, ver se os cabos ainda estão conectados, fazer um teste, um teste aí de continuidade, né, vir ou com um terrômetro, aquele tipo uma maleta, né, ou então um alicate terrômetro, fazer a aferição aí da resistência de terra, né, para ver se a resistência ela está próxima de zero, né, que é um bom sinal, né, que aí quanto mais próximo de 0 ohms, né, quer dizer que esse sistema aí de aterramento, quando de um surto, né, uma descarga atmosférica, né, qualquer evento desse aí, ele vai desviar automaticamente para a Terra. Aterramento, aí por isso que está aqui, ó, aterramento deve ser da máquina, né, onde fica lá a correia transportadora, onde ficam os motores, e o aterramento geral do equipamento, né? Aí tanto o aterramento do equipamento quanto o aterramento geral da instalação, né? E o aterramento do SPDA, caso tenha, todos têm que estar interligados, eles têm que estar equipotencializados. Porque se cai uma descarga em qualquer um deles, vamos supor que cai uma descarga aqui no SPDA e o elétrico não está, o aterramento do elétrico não está conectado com o aterramento do SPDA. Aí quando cai a descarga aqui pelo SPDA, ele vai gerar um potencial no sistema do SPDA, só que como eles não estão conectados, o potencial do aterramento do elétrico vai ser nulo. Ou seja, enquanto eu tenho um potencial de não sei quantos milhões de volts, né, da descarga elétrica, eu vou ter um potencial zero. Opa, se eu tenho um potencial de um lado e eu não tenho um potencial do outro, quer dizer que eu tenho uma DDP, né, uma diferença de potencial. Aí pode ser que eu provoque, né, a queima de equipamentos, até danos à estrutura mesmo. Ah, professor, mas se eu interligar, o senhor concorda que quando cai uma descarga aqui no SPDA, esse potencial do SPDA ele vai ser transferido para o aterramento elétrico? É isso mesmo, esse é o objetivo. Porque aonde não tem diferença de potencial, mesmo eu tendo 1 bilhão, né? Lembra lá do Dragon Ball, né? Tem mais de 8.000, né? O Vegeta lá falando. Então eu não posso ter diferença de potencial. Eu posso ter 1 bilhão de volts. Porém, se eu tenho 1 bilhão de volts e eu não tenho diferença nesse valor, eu não tenho formação de corrente elétrica. O problema, né, de uma descarga atmosférica, né, de um equipamento, é a corrente elétrica, né, de curto-circuito, que ela tende ao infinito, ou seja, um valor muito alto. E isso é que provoca eletrocução e é que provoca queima de equipamentos. Não é o potencial elétrico que provoca, é a corrente elétrica que é gerada através da diferença de potencial.
Aí por isso que você tem que interligar, porque aí todos vão estar no mesmo potencial, aí ele estando no mesmo potencial elétrico, sei lá, 1 bilhão de volts, né? Não vai ter diferença de potencial, e aí não aparece a formação de corrente elétrica, né? É louco, né, pensar isso, mas é isso que realmente acontece. Aí, ó, a condição dos cabos elétricos estava ok. Ó, o tanque de combustível, lembra lá que a gente leu agora há pouco que estava com vazamento, ó. É, o sistema da mangueira de combustível também estava ruim. Aí, beleza, né? Agora, igual aqui, ó, ele ainda colocou uma dica para vocês. Observação: os itens grifados em negrito deverão ser, na verdade, aqui, ó, isso aqui não deveria estar em negrito, ó. Os que estão em negrito é só os que estão em não conforme aqui, ó. Extintor de incêndio não teve nenhum problema, senão ele teria colocado não conforme. Então, deixa eu até salvar aqui. Então, você vai tecer, né, um parecer final, né, sobre, né, eu até já fiz um aqui, vou compartilhar com vocês, ó. Então, os itens grifados em negrito, né, deverão ser adequados de forma imediata antes do início das atividades do equipamento. Tudo que está em não conformidade, né, que realmente esses daqui que tem que estar em negrito, ó. Inclusive esse não está. Deixa eu pôr aqui. Agora sim, está correto. Olha, tem que ser adequado de forma imediata, né? Ah, não, quando eu puder eu faço. Não, tem que ser imediato. Por isso que eu falei do prontuário das instalações elétricas. Qualquer não conformidade com esse prontuário, você deve parar imediatamente as atividades e fazer, né, o que tem que ser feito lá com as conformidades, né? Por exemplo, interligar o aterramento da instalação elétrica com o aterramento do SPDA, né? Porque se acontece, né, uma descarga aí, e principalmente se tiver chovendo, né, um período chuvoso, ou então, se vamos supor, Curitiba, né? Curitiba, meu Deus do céu, né? Além de lá ser frio, chove todo dia, né? Então, imagina lá na NBR 5419, né? Tem uma tabela que chama Índice Exaucerânico. Acho que é esse o nome mesmo. Aí fala, né, sobre os. Quer ver, ó? Aí fala sobre a probabilidade, né, a incidência de chuvas, né, nas regiões aqui do Brasil, né? Índice, acho que é Isal com L ou com Exaucerânico. Ele vai me corrigir aqui. É Serânico. Nossa, é isso mesmo. Vamos ver imagens aqui, ó. Esse índice alcerânico aqui, pessoal, ó, isso aqui é um mapa aqui de curva de nível. Não está aumentando aqui. Vou copiar ele aqui, que eu acho que vou pegar isso com legenda aqui, que eu acho que é melhor. Não, vou ver se no quadro aqui ele. Não copiou, não? Pena que não dá para ver direito. Deixa eu ver isso aqui com a legenda. Esse com a legenda tá interessante.
Nossa, a qualidade aqui é péssima. Nossa, deixa eu ver se tem algum com a... Esse aqui também acho que não vai estar com a qualidade boa, não. Deixa eu testar ele aqui. Eita, 4K de não. definição. Não, esse tá ruim, né? É, então, esse índice alcerânico aqui, ó, tem esse mapa aqui de curva de nível, também tem esse aqui em cores, né? Daí ele mostra, né, os níveis de trovoadas, né, que tem aqui no país. Obviamente, as normas internacionais, né, em cada região aqui tem os níveis de trovoada, de chuva, né? Então, esse mapa aqui ele define, né, a incidência aí de raios, né, a probabilidade de maior incidência, né, que pode ocorrer. Pena que depois eu vou procurar um mapa melhor aqui para a gente analisar. Aí, esse parecer aqui, eu vou pegar até um que eu já fiz aqui, que eu uso de modelo. Nossa, já passou. Daqui a pouco eu tenho outra aula aqui. Eu só pegar o parecer aqui. Aí, assim, não necessariamente precisa. Olha, até agora tá carregando. Pegar o parecer aqui. Então, pessoal, deixa eu ver se esse aqui. Deixa eu ver se eles têm linhas. Ó, entendi aqui, ó. No arquivo, até no meu original eu tirei, ó. Tá vendo essas linhas aqui? Essas linhas é no caso de você imprimir, aí eles apertam o underline aqui e faz linha, né, nessa planilha do Excel. Aí eu até tirei no meu aqui, porque como eu digitei, né? Então, ó o que que ó o que que eu escrevi aqui. Então, foram identificadas não conformidades. Você vê que é bem simples, ó. Não conformidades que apresentam risco grave e eminente de acidente. E aqui está falando, ó, itens grifados em negrito deverão ser adequados de forma imediata, ou seja, não dá para não dá para esperar. Tem uns que até que dá para esperar, mas esses não. Olha, colocando, ó, grave e eminente de acidente, colocando em risco a integridade física do operador do equipamento, né? Que foi o que e aconteceu até um acidente aí com esse funcionário, João, né? Desta forma, recomendo a paralisação imediata da máquina até que as condições de segurança para adequação, né, e operação da mesma sejam restabelecidas. Então tem que parar o trabalho, né? Pôr em conformidade novamente, porque senão esse acidente, né, que até a gente vai ver na segunda atividade aí. Hoje, infelizmente, não vai dar, não, porque eu já tenho que sair. Mas na segunda atividade, né, fala, né, que ele perdeu um das falanges, né, um dos dedos aí, na hora que estava operando a máquina. E foi identificado também poluição ambiental decorrente de vazamento de óleo, né? Por isso que eu falei para vocês lerem aqui o contexto um, né? Porque aqui está falando, né? Ó, vazamento diretamente no solo. E deverá ser recolhido e realizada a manutenção mecânica necessária para sanar o problema encontrado. Imagina esse óleo vazando aí ele vai, né? O solo é permeável, né? Aí imagina, você tem um lençol freático ali, né? Embaixo, né? Realmente, dependendo aí da região, né? Você tem um solo com um lençol freático, aí você vai o quê? Você vai contaminar esse lençol freático, né? Aí, às vezes, esse lençol freático, com certeza, ele é reservatório, né, para o lado da cidade, né, ou da região rural ali, né, que ele abastece, né? Imagina você ter um incidente ambiental dessa magnitude aí. Então é isso, pessoal. Vocês vão fazer esse parecer. Não precisa ser igualzinho que eu escrevi aqui, né? Mas é nesse sentido aqui, ó, falando
o equipamento, né, ele, né, apresentando risco, né, porque ele está não conforme, né, e aí, inclusive, você pode citar, né, as partes móveis da máquina estão desprotegidas, né, os engates em geral do equipamento, né, também não estão com acoplamento perfeito. Ele fala lá que está com problema, mas ele não detalha, não. Então, foi isso aqui que eu estou criando, né? Que provavelmente é o que aconteceu, ó. O tanque de combustível está com vazamento, né? O sistema da mangueira de alimentação lá também, sei lá, a mangueira pode estar entupida, a mangueira pode estar em mau estado aí de conservação. Uma vez num certo hospital aí, a gente fez uma inspeção, né? Lá na cozinha, porque tem alguns hospitais que ele tem cozinha própria, né? Aí sabe o que que aconteceu lá? Quase que aconteceu uma explosão. A mangueira lá né, dos fogões lá na parte lá industrial, né? Aí faz, né, a alimentação não só para os funcionários, mas também para os pacientes, né? Você precisa ver, a mangueira, ela estava praticamente entrando em decomposição, estava toda deteriorada, né? O cidadão lá, o que estava fazendo a inspeção, bateu assim o cabo de uma chave, né, na mangueira, a mangueira começou a partir, esfarelar. Aí foi só subir naquele fedozão. Eu não sei, né? Ela tava assim, literalmente, ele bateu lá e aí ela começou a quebrar naquela ponta, ressecada, velha. Nossa, tava terrível. Aí imagina, a sorte é que ele não tava com nenhum vazamento aparente, porque ninguém pegava lá. Mas imagina o tanto de tempo que essa mangueira tava lá sem ser trocada e o tanto que ela estava ressecada, porque na cozinha industrial, né, é um ambiente quente, né, uma cozinha também de restaurante, dependendo aí, né, é quente. Você tem lá, eu esqueci o nome do equipamento, tem um equipamento lá que você coloca em banho-maria, né, alguns produtos, alguns alimentos, né, para deixar ele aquecendo, né, em água fervente, ou então tem dois tipos de banho-maria, tem em água fervente e tem em óleo, né, também, né? E aí imagina, aí ele aquece tudo em volta ali da carcaça, né? Aí tava lá a tubulação, né, do gás lá passando lá atrás e aquecendo. Pensa, anos e anos aquecendo, e aí ela ressecou, né? E estava em eminência de acontecer uma explosão lá, um acidente. Então é isso, pessoal. Conselho vocês né, a destacar aqui, né, os pontos que estão em não conformidade e aí fazer esse relatório, que se parecer, é só isso. Salvar aqui. Então é isso, pessoal. Relembrando aqui, né? A segunda aula que ela já vai estar gravada para vocês, né? Essa que seria, né? Que vai ser dia 8, né? Mas no lugar vai estar passando aqui, vai estar o link, né? De inscrição do workshop aqui, né? Da indústria, automação e mecânica. Esse workshop, ele também vai abranger a parte aí da mecânica, da eletromecânica, da mecatrônica. Então, aí façam a inscrição, né? A inscrição vai estar aqui, né, na área de trabalho e essa aula já vai se encontrar gravada aqui para vocês, tá bom? Acredito que acho que segunda-feira já deve estar disponível já para vocês também. Mas a de hoje já vou cuidar agora para ela ficar disponível aqui, antes de eu iniciar aqui a outra aula. Então é isso. Tem alguma dúvida aí, Cleibe, Nicolas? Tudo beleza. É só a questão da aula, que você ia gravar após essa, Uhum. tá fazendo, no caso da atividade 2, né? Você vai estar Isso. Aí a próxima já vou gravando falar da hoje. 2 e da 3, Ah, tá. Então tá? vai ser na próxima aula mesmo, dia 8. Uhum. Isso. Não, Aí, beleza. mas antes do dia 8 ela já vai estar disponível já para vocês, tá? Certinho. Obrigado, então, viu? Boa Beleza? noite. Então tá, boa noite, fiquem com Deus. Deixa eu parar aqui a gravação para renderizar.